Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje a gente vai falar da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando a gente sente que a gente está fazendo algo, mas a gente não é realmente bom naquilo, ou sinceramente bom naquilo. É como ter uma sensação de que lá no fundo a gente está mentindo, a gente está enganando, a gente está ludibriando as pessoas e que a gente vai ser descoberto. Como se as pessoas vão saber que a gente não é aquilo que elas estavam pensando. Segundo algumas estatísticas, 3 em cada 4 pessoas têm pensamentos assim frequentemente. Então eu imagino que muito de vocês que estão nos ouvindo já sentiram isso. Eu sinto isso muitas vezes. Para me ajudar com esse assunto, hoje a gente está com a Valerie. A Valerie tem 31 anos, ela é da Venezuela, mas ela fala português muito bem porque ela morou 8 meses no Brasil. E agora ela mora aqui no Uruguai faz 5 anos. Oi, Vale. Oi, Vanessa, um prazer. É meu. A Vale é muito doce, vocês vão se derreter igual eu me derreto por ela. Esse assunto partiu da Vale, porque a Vale está fazendo uma apresentação. Eu chamo de ONG, Vale. Sim, que é uma ONG para acompanhar as pessoas migrantes que chegam aqui no Uruguai. E nós temos um grupo de mulheres migrantes, realmente mulheres de todos os lados, tem uruguaias também, mas ali é muito recorrente, Vanessa, o síndrome da impostora. Eu vou falar do síndrome da impostora porque nós somos mulheres, Uhum. mas acontece com homens também. E acho que, se bem o síndrome da impostora é muito comum, acho que quando as pessoas migram e têm que fazer quase uma vida de zero, o síndrome da impostora aparece mais. E por isso eu acho muito importante falar. E uma coisa que a gente estava conversando, essa ONG que a Vale vai fazer essa apresentação, ela é para imigrantes, mas a Vale vai fazer essa apresentação para mulheres. É por isso que ela está falando da síndrome da impostora, que é óbvio que acontece com homens e mulheres, mas ela é mais frequente em mulheres, sendo imigrantes ou não. E aí tem uma pesquisa americana super famosa, mas por que não citar ela aqui também? Caso Sim, alguém ainda não tenha entrado em contato com ela, mas é uma pesquisa muitíssimo famosa que fala de, pensando assim na parte profissional, onde é mais frequente ver a síndrome do impostor, mas ela não aparece só na parte profissional, que uma mulher e um homem, quando eles vão se postular para uma vaga de trabalho, se a mulher não tem 100% dos requisitos, ela não se postula. Um homem costuma se postular se ele tem 60% dos requisitos, ou seja, quase metade. Para a mulher, se ela não tem, ela não vai, porque algo nela faz ela sentir que ela vai ser uma mentirosa se ela se postula para aquilo. E pensando um pouco nesse tema, muitas vezes, mesmo tendo 100% daquelas características, ela continua se sentindo uma mentirosa. E aí a Vale traz essa questão. Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu perguntei para a Vale, mas por que você relacionou, né, a síndrome da impostora, pensando nas mulheres, mas pensando que os homens também sentem isso, com o imigrante? E aí a gente chegou nessa conclusão que a Vale traz, que ela explicou agora. Quando a gente migra, a gente provavelmente vai ter que recomeçar coisas do zero. A profissão, muitíssimas vezes, é uma dessas coisas. Né? Tanto que é muito comum, quando a gente é imigrante e mulher, as mulheres irem para um lado mais empreendedor, porque é muito difícil você se reinventar num novo lugar e se recolocar de novo naquela área na qual você se formou, naquela área que você sentia que você tinha vocação ou teve vocação no passado, naquela área onde você era reconhecida no país onde você nasceu, cresceu e trabalhou. Que é o seu caso, né, Vale? Você é formada em ciências políticas, trabalhou com ciências políticas na Venezuela, teve pessoas a cargo, não foi? sim, Vanessa, eu me recebi em ciências políticas, também estudei sociologia e trabalhei, tive felizmente a experiência de trabalhar dentro do Estado venezuelano e fazer coisas muito legais, muito interessantes, que para mim, nesse momento, que ainda era bem nova, era inacreditável, sabe?
Uhum. porque eu não sou da capital de Venezuela, eu sou do interior de Venezuela, e todas as coisas que eu consegui, tive que fazer muito mais esforço, não? Que uma pessoa moradora própria da capital. Uhum. Então, à medida que eu fui estudando, que me fui destacando em minha profissão, fui também crescendo minha profissão e tive experiências muito interessantes, mas vou falar um término, não sei se se fala bem em português, mas cheguei no ocaso, no momento de atardecer. Você sabe que Venezuela tem uma situação bem complicada, Claro, socioeconômica, sociopolítica, sim. E foi todo um desafio ser politóloga num momento tão complicado. claro. Então, apesar de que tive muitas boas oportunidades, as condições de vida não eram boas para estar Uhum. lá. E tive que deixar esse crescimento, estando na cima de minha profissão e estando tão nova, tive que deixar por a crise do país. E Claro. foi então quando tomei a decisão de migrar, e primeiro migrei para o Brasil, como você falou, é, que morei 8 meses. Então, imagina uma pessoa que tem muitas expectativas, não? De crescimento profissional, que você sonha a sua vida, que você pensa uma vida e você acha que sua vida vai ser através de seu trabalho, de sua profissão, e tudo muda de um momento a outro. E não é uma decisão sua, é uma decisão estrutural por as condições de seu país. Então, é como um despertar de uma pesadilha, quase, porque você achou que sua vida ia ir por um caminho e sua vida termina sendo por outro caminho. Não só acontece comigo, é uma coisa muito frequente que nós falamos neste espaço de mulheres migrantes, não? Uhum. São mulheres muito valientes, que são mulheres com uma trajetória profissional, laboral muito interessante, mas ao chegar a um país novo, o quilometragem começa quase de zero, Sim, porque o sistema não valida seu conhecimento. claro. O Vale, eu penso que é muito difícil, né, você, dentro da ciência social, ir para um outro país que fala outro idioma e seguir nessa linha imediatamente, né. Talvez com o tempo, com os anos de experiência naquele lugar, com o tempo passando e você entendendo os códigos daquele novo país e você se integrando mais naquilo, depois de entender também e começar a fazer parte, a gente sabe que a gente não passa a fazer parte de um país só porque mora nele, né, você passa a fazer parte, se é que um dia você vai fazer parte do novo país, depois de muita água passada debaixo da ponte. Então eu Sim. imagino que você deve ter chegado no Brasil com pouca expectativa de trabalhar na sua área, ou não, ou isso foi uma realidade que você foi entrando em contato com o tempo? A verdade, eu sabia que tinha que trabalhar qualquer coisa. Uhum. Já tinha a referência de tantos venezuelanos que migraram, que também são profissionais e eles tiveram que trabalhar de qualquer coisa. Eu sei que isso ia acontecer no começo, que tinha que ter a experiência de me adaptar, de adquirir bem a língua, de ter a documentação, mas igualmente eu insisti. E o problema não foi realmente minha expectativa se eu queria continuar trabalhando como politóloga, não. Eu acho que são coisas mais do lugar que eu elegi, do o processo da documentação que naquele momento estava bem devagar. Então, isso dificultava as condições. Eu cheguei primeiro a Blumenau, em Santa Catarina, e logo eu fui para Balneário Camboriú. Imaginando que é um lugar que vive muito do turismo, você acha que lá não tinha esse mercado para a sua profissão? Tem características, não, de cidade de verão, de Uhum. cidade onde tem vida nas feiras, tem vida no verão, e logo tudo baixa, não? Finaliza a temporada e ficam poucas oportunidades de trabalho. Acho que foi isso porque eu procurava ofertas laborais, mas olhava muito em São Paulo, olhava muito mesmo na capital de Santa Catarina, Florianópolis, mas
as condições de uma pessoa que está chegando num país novo não, são mais limitadas. E aí, quando você começa a trabalhar em outras áreas, de outras coisas, porque você disse, né? Uma coisa que você tinha presente é que você tinha que trabalhar, né? Você tinha que comer, você tinha que pagar estadia, você veio sozinha. No Brasil, eu viajei por amor. Uhum. Me encontrei com um companheiro que ele já estava morando ali em Brasil faz tempo. Mas logo eu tomei a decisão de emigrar de novo, sim, para o Uruguai. E para o Uruguai eu vim sozinha. As coisas foram um pouco mais rápidas em documentação. Eu peguei um trabalho que não estava muito relacionado com a minha profissão. As condições, você tem que ter certos requisitos, não, para poder trabalhar como politóloga ou, digamos, as pessoas que estudaram ciências sociais sempre têm mais limitação que outras profissões, inclusive em seu mesmo país. Aqui o Uruguai é um país muito pequeno, tem poucas consultoras, a maior parte do trabalho de minha profissão é com o Estado uruguaio. Para poder trabalhar com o Estado uruguaio, você precisa ser cidadã, sim. Para Para ser ser cidadã, você... cidadã, é isso que eu ia te dizer. Quantos anos precisa estar morando aqui? 5 anos, sim, se você não tem família estabelecida aqui, mas logo de que aprovem a cidadania, você precisa 3 anos e um dia para solicitar outro documento que se chama a credencial cívica, Uhum. sim? É o E que te logo habilita a votar, né, no Uruguai. habilita votar e também habilita que você consiga concursar para os Fazer cargos concurso público. públicos. É. Isso. E a maioria dos trabalhos que tem que ver com minha profissão são de cargos públicos. Meu trabalho em Venezuela, a grande parte foi também trabalhando com o Estado mesmo. Mas tem outras formas, não? Outras instituições para trabalhar, mas no Estado são mais grandes. Ô, Vale, e né, diante de toda essa impossibilidade que você vai descrevendo aqui, de né, tem que ser funcionário público, são poucas vagas, para isso você tem que ter um tanto de anos e depois tem que esperar para, enfim, tirar essa documentação para se tornar cidadão e poder. Não é só que aí você vai poder se tornar, né? Tem que abrir uma vaga, você tem que entrar no concurso, enfim, ficar numa lista de espera. Então, também não é raspar e ganhar, que nem dizem aqui. Sim. Mas, diante de tudo isso, né, você precisando pagar as contas e construir sua vida, né? E tudo isso custa dinheiro. Você foi trabalhar em outra área. E aí, onde é que aparece a impostora, né? Onde você foi se sentindo uma impostora? Bom, primeiro, como eu falei antes, eu saí do meu país com muita pressão, sabe? Sei. Porque eu estava deixando a minha família lá em uma situação muito complicada. Eu tinha a necessidade não só de melhorar minhas condições próprias, sino também de ter em cima a responsabilidade de uma família. Uhum. Então, às vezes, quando você tem essa pressão, essa necessidade, você tem que sair à frente sem pensar muito, sabe? Claro, Sem questionar o que eu vou fazer, ou quanto tempo eu vou trabalhar, quanto claro. me vão pagar. Então, eu tive sorte de alguma forma. Estive trabalhando 4 anos, trabalhei numa área de vendas, logo fui trainers, liderava equipes de vendas, tanto em espanhol como português. E minha frustração era, eu não estou fazendo nada de lo que me custou muito, sabe? Porque para mim estudar e me receber de ciências políticas foi muito difícil, porque venho de uma família muito humilde, sabe? Uhum. Então, eu questionava sempre isso, né? Eu trabalhei numa área de relações exteriores, de comunicação política, trabalhei fazendo pesquisas. Quando eu senti que o trabalho me estava dando frutos para responder às primeiras necessidades de minha família e minhas, eu fiquei mais tranquila. Uhum. Mas não desvalorizava tudo o que eu fazia antes. E quando passei de fazer vendas a ser líder do equipe de vendas, eu trouxe algumas ferramentas que eu tinha de minha profissão para liderar o equipe.
Eu criei métodos de trabalho que a empresa não tinha. Eu procurei fazer coisas parecidas às que eu fazia com minha profissão na Venezuela e fazer aqui. E me apaixonei por uma coisa que nem sabia que me ia apaixonar, que era o mundo das vendas. Que bom! Às vezes estamos fechados, sabe? Uhum. E então não conseguimos olhar para desfrutar as novas experiências. Uma coisa que eu escuto muito, me fez lembrar essa fala sua de que você se apaixonou por algo que você nunca imaginou e que a gente está fechado para as coisas, né? E quando elas acontecem, se você tem um mínimo de abertura, você pode se beneficiar delas. Assim, das pessoas que eu atendo, talvez uns 80% tiveram que inventar outra carreira depois de sair do Brasil. Ou porque já estavam insatisfeitas, isso também acontece bastante com a carreira que tinha, e aí mudar de país era uma chance muito grande de ter menos pressão daquele ambiente que já estava acostumado a te ver com uma determinada, né, como uma profissional ou um profissional de uma determinada coisa. E aí, num ambiente novo, eu posso inventar tudo de novo. Mas também a impossibilidade de inventar outra carreira, na impossibilidade de revalidar o diploma quando é uma carreira que se fez na universidade. Eu fiquei pensando, a experiência, ela não entra numa gaveta, né? Ela tá dentro de você, ela é sua, é a sua história de vida, ela é única, né? Ela é só sua, ninguém viveu isso do mesmo jeito que você. E você vai usar ela para outras coisas, né? Estando dentro do mesmo trilho ou estando inventando outra profissão. E é por isso que a gente está falando da síndrome do impostor, porque recomeça uma nova história, com toda essa experiência assim, mas recomeça essa história com essa dúvida, tá? Eu quero fazer uma outra coisa, no que será que eu me encaixaria? Ou o que é que o mundo também está né? Que portas o mundo está me abrindo aqui? Quando eu cheguei, eu não podia trabalhar como psicóloga, que eu precisava revalidar, e demorou 2 anos para a revalida ficar pronta. Eu trabalhei dando aula de português, e se tinha um momento que eu me sentia uma fraude, era dando aula de português. Porque é o meu idioma, mas eu não sou professora. Então me dava um medo, me dava um medo de alguém me fazer uma pergunta mais elaborada e eu ficar assim, e enfim, e ser descoberta era uma coisa assim, era aterrorizante. Mas eu fiquei um tempo trabalhando com isso e eu comecei a sentir muito prazer. Mas, gente, no fundo eu era uma fraude, porque né, eu não sou formada em letras, né? Faz muitos anos já que saiu a minha reválida, mas essa história ficou muito forte para mim. A qualquer momento vão ver que eu sou, né, uma mentira, que eu não sei porque isso aqui está dando certo e está pagando as minhas contas até eu poder ser psicóloga de novo. Era estranho para mim me pensar em outro lugar. E eu fico pensando que assim, muitas das pessoas que eu tenho contato, ou porque são pacientes, ou porque estão à minha volta em outro setor, estão passando por isso. Estão se dando bem naquela invenção que deram para a sua nova vida, mas estão sempre com aquele medo, porque os familiares daquela pessoa conhecem como outra coisa. Né? As pessoas que ela conhece a acompanharam, né? O que você vai ser quando crescer? Você tal coisa. A acompanharam numa construção do que ela seria e das coisas que ela fez. A história que ela tem dela no Brasil também casa com tudo isso. E depois você muda de país e rompe de novo com tudo isso, né? Pensando em quem rompeu com tudo isso. E aí é tudo muito novo, né? Porque você vai trabalhar em outra coisa, falando outro idioma, com outras pessoas que vão avaliar o seu trabalho, que não são as pessoas lá que gostam de você e que têm toda a paciência do mundo para ir vendo você crescer naquilo. Elas te conhecem adulta, você já num outro ponto da sua vida, em que se supõe que você sabe mais coisas, só que você está começando algo. Você está começando uma nova etapa da sua vida, uma nova profissão, um novo trabalho, um novo projeto, para muita gente um novo empreendimento, porque é muito comum as pessoas começarem a serem empreendedoras, trabalharem em algo autônomo, exatamente porque quando você é imigrante tem mais dificuldade de você ser contratada numa empresa. E aí bate muito forte isso, né, de você ser uma farsa. Eu imagino que lá na ONG, com as mulheres imigrantes, você deve escutar muita história assim, né? Sim, sim, porque também temos, como eu falei, muita pressão, sino também familiares. E não só econômicas. A pressão, o que você falou,
de que você é profissional, se você é profissional porque você está trabalhando em um restaurante, se você é profissional porque você está limpando. Em espanhol a gente diz profissional para todas as pessoas que se formaram em algum curso universitário, né, Vani? Sim, Mas só para exato. esclarecer isso, porque é importante isso que você está dizendo, né? Se você tem um curso universitário, por que você está limpando? Por que você está fazendo algo que parece de alguma forma inferior àquilo que você fez lá no Brasil? Temos essa pressão, um jeito de olhar feio ou não muito bom. Então, se você é achada como uma pessoa forte por lo que você está fazendo, então as pessoas podem ter uma mirada de você ruim, porque falam que você é egocêntrica, porque você é uma pessoa que é segura de si mesma, sabe? Então temos que lutar contra muita coisa. Sim, acho que você está se referindo, por exemplo, é pior, né? É mais mal visto, né? Cuidar de si, estar preocupada de cuidar de si. Tem N pesquisas que mostram como uma mulher tende a ser mais perfeccionista, né? Com as suas coisas e também com o trabalho, mas com todas as suas tarefas, né? Que nem sempre tem. A gente não está só falando de trabalho, mas você vai dizendo, não sei, pensar se tem família em relação a essa família, ainda que não seja família pensando em filhos, mas você estava dizendo, né? Eu tinha uma família com quem me preocupar também lá na Venezuela, eu tinha que também dar conta dessas outras necessidades. E a expectativa do outro, né? E eu não sei o quanto aparece lá na ONG, mas a expectativa do outro, e aí eu vou pensando, o outro, a gente se compara muito com o outro, né? Né, no mundo que a gente vive hoje, fica mais fácil de se comparar o tempo todo com um videozinho que chega né, no nosso colo, no nosso celular a todo momento, de gente super exitosa, nadando no sucesso, e você lá, nadando para pagar as coisas, para se reinventar, para se inserir num mercado, para inventar um lugar para você no mundo que você está escolhendo. E você vai se sentindo, meu Deus, eu estou muito aquém desse povo, né? Eles estão tudo dando certo e eu estou dando errado. E indo um pouco para esse lado, né? A gente estava falando aqui um pouco o que se sentir um impostor, né? Que tem a ver com essa pressão interna e externa que você está dizendo. E quando começa a dar certo, né? Que eu estava te dizendo, quando eu alugo uma sala num lugar comercial para eu ter, por exemplo, a minha própria turma de português, onde eu não tinha mais chefe nem ninguém, e os alunos vinham até mim direto, eu começo a me sentir uma mentira. Eu começo a ter muito medo, inclusive, e se começarem a cair perguntas que eu não possa responder, será que eu estou fazendo certo? Mas será que eu não estou sendo muito topetuda? O que eu estou fazendo? Você começa, eu comecei, né, e é normal na síndrome do impostor, você começar a duvidar se você tem mesmo capacidade para aquilo. Se você não teve muita sorte em algo e de repente caiu uma coisa legal e você, né, está se aproveitando de uma jogada de sorte que você teve do destino e a qualquer momento isso vai por água abaixo. E acho que nós mulheres temos mais isso, né? Também vai casado, vai de mão dadas com uma necessidade de aprovação, né? Que o outro te aprove, a família te aprove, os outros que nem são importantes para você te aprove. A gente começa a querer agradar os outros para receber essa aprovação. Para agradar, a gente não diz não e vai se tumultuando de novo, né, puxando a sardinha para o nosso lado. Mulher tem mais dificuldade de dizer não. Mulher pega mais trabalho para si, seja o trabalho no ambiente laboral, mas seja o trabalho também no seu cotidiano. E aí você vai ficando tremendamente cansada, sentindo que o fracasso é inevitável. Isso pode te desmotivar, inclusive, porque quando você começa a sentir, estou cansada, minha vida está ficando ruim porque eu estou pegando muita coisa, não vou dar conta disso. Todo mundo vai ver eu ruir aqui e vão ver que eu realmente era um fracasso iminente. Né? Você vai postergando coisas importantes, porque você sabe que você sabe ou você sente que você não vai dar conta disso. Você mesma vai dando um tiro no pé, porque você vai ficando com medo de ser avaliada. Se você for avaliada naquele momento, você sente que não vai dar conta daquilo. Quando você faz uma coisa, você vai ser avaliado por aquilo. Então você tenta não terminar as coisas, e aí é aquela coisa quase
tem um nome para isso, né? A profecia autorrealizável. Você vai fazendo mal as coisas e aí, inevitavelmente, você vai colher algo ruim, você vai escutar um comentário ruim, né? Mas você acabou provocando aquilo de tanto medo de ser julgada, de ser mal avaliada. Eu he escutado muito do término perfeccionismo paralisante. Você quer ser tão perfeita que fica parada e não faz nada porque o ponto perfeito nunca chega. E eu lembrei uma coisa que você falou agora da aprovação, que nós comparamos, não, com a vida das pessoas, as redes sociais, mas a primeira comparação aparece na família e muitas vezes com os irmãos. E essa aprovação das coisas, das coisas que a gente faz, é sempre mais difícil ser aprovada para nós, as mulheres. Inclusive com a maternidade. Para ser validadas, precisamos fazer muito mais que um homem. Por isso também olhamos em vagas de liderança nos trabalhos, mais homens que mulheres. Por quê? Por que acontece isso? Uma coisa individual de insegurança de nós, as mulheres? Acho que não. Um tema estrutural que temos que mudar. Mas além de tudo isso que a gente está falando, né, trocar de profissão, recomeçar as coisas, além dessas questões que você está trazendo, né, também tem isso de como foi a vida dessa pessoa, né? Se você cresce num ambiente que é muito exigente, que é focado nas suas imperfeições, que te aponta o tempo todo, né, aonde não está bom, os seus erros, a sua tendência, né, de tentar provar o seu valor, ela vai ser mais alta, né? Muito provavelmente isso vai ser uma ferida sua que você vai estar o tempo todo muito preocupada em ser boa, né? Em ser excelente naquilo que você está produzindo, seja lá o que for, a criação de um filho, um trabalho, uma coisa que você está inventando, o cuidado consigo mesma, o cuidado com a própria aparência, inclusive. Então, tem muitas causas, né? Mas sem dúvida, crescer num meio muito crítico favorece muito essa sensação de a qualquer momento ser descoberto, a qualquer momento tomar uma bronca, ou a qualquer momento o trem descarrilhar. Agora, vamos pensar que coisas podem ajudar quando a gente está se sentindo assim. Uma das coisas que eu acho primordiais, talvez a primeira, é duvidar da nossa percepção sobre nós mesmos, né? Vem esse medo, esse frio na barriga, geralmente. E você tem que pensar, mas será que eu estou pensando mesmo? Será que está certo esse pensamento que eu estou tendo? Cara, não aceitar esse pensamento logo de cara. Poder se questionar, talvez eu não seja assim, talvez esse pensamento esteja errado, talvez eu só esteja com medo. E aí, ir pensando, que qualidades eu tenho? Que coisas eu já fiz que deram certo? Nessa mesma linha, pensar nas pessoas que te conhecem, que conhecem a sua história, que te conheceram num outro ambiente, quando você estava fazendo outras coisas. Para algumas pessoas, eu pergunto de vez em quando, mas você acha que eu estou assim tão louca? Naquilo que estou pensando, naquilo que eu estou fazendo, não sei o quê. Mas tem que ser gente que te conhece muito bem, para poder ter as palavras certas. Mas também tem coisas que a gente escutou na nossa história, coisas boas, né? Um chefe, um colega, uma pessoa da família que falou, nossa, você faz aquilo lá tão bem. Nossa, aquilo que você faz é tão legal. E lembrar dessas coisas quando vem esse medo, quando vem essa sensação de que é um golpe da sorte, que você vai ser descoberto. Óbvio que todo mundo tem defeito e tem limitação. Que nem você estava falando, né? O perfeccionismo vem, arruina tudo, porque se você colocar metas inalcançáveis, provavelmente você, né, não vai alcançar. Mas e lembrando, e quando eu conseguir? Né? Não se comparar, né? A gente precisa dar menos bola para esses modelos de sucesso que a gente vê nas redes, na internet. Se é para se comparar com alguma coisa, que seja medido nós com nós mesmos do passado, em relação ao eu que eu fui em outros momentos da minha vida, como que eu estou agora. Talvez essa seja uma boa comparação. Né? Muito provavelmente você está melhor. Talvez você não esteja melhor em alguns aspectos, não sei, talvez o econômico, quando a gente faz uma mudança, né, tem uma aposta aí que te desfinancia, que faz você ter menos dinheiro, mas dinheiro a gente pode ganhar de novo, né? E talvez dinheiro também não seja a medida para o sucesso, né, para o seu êxito. Tem muitas outras coisas além do dinheiro. O dinheiro faz parte também, mas você está fazendo uma aposta em muitas coisas além do dinheiro.
Então, se vai comparar, melhor comparar com esse eu, que lá atrás talvez estava fazendo uma outra coisa, que por algum motivo, sei lá, te permitiu fazer outra mudança. E em relação a isso, como que você está? Outra coisa, Vanessa, Sim. que eu acho muito, pode servir, pode ser muito legal para fazer um reconhecimento, sabe? Um dia eu estava falando com umas amigas e elas estavam um pouco desanimadas, sabe? Por também coisas assim de trabalho. Mas elas, eu achava que eram muito inteligentes, que tinham trajetórias de vida muito interessantes. Mas elas, em esse momento, não estavam achando essas trajetórias, não se validavam a si mesmas. E eu falei, vamos fazer uma linha de tempo com todas as experiências que vocês têm do estudo e de trabalho. E nós fizemos e compartilhamos logo, falamos dessas experiências e o que essas experiências nos deixaram. E logo a conclusão é que a história de todas essas experiências parecia que éramos mulheres muito idosas. Mulheres velhas, porque tínhamos um monte de coisas maravilhosas, mas esquecemos. Porque talvez estamos em um momento não tão bom, mas esquecemos de todas as coisas que nós se logramos, de todos nossos sucessos, de todas as coisas boas que nós fizemos para nós e para outras pessoas. Então, visualizar, escrever, tudo isso, terlo de um jeito assim visual, eu acho que pode ser também importante e pode ajudar a valorizar sua trajetória de vida. Eu gosto desse exercício que você está falando. Eu fico pensando que, assim, na terapia, tem muitos momentos em que é necessário parar tudo e falar, então vamos relembrar quem você é, né? Lembrar as coisas boas que já me disseram, de coisas interessantes que eu fiz, ou de coisas que deram certo, coisas que eu sei, isso aqui eu sei, porque isso aqui eu estudei, ou isso aqui eu trabalhei, isso aqui eu desenvolvi, isso aqui eu tenho experiência. Você foi falando, eu fiquei recordando assim, quantas vezes eu não fiz junto com alguém esse caminho. E também fiz para mim, né, na minha própria terapia. Então vamos recordar, para você lembrar quem você é, para você poder seguir. Quando a gente está começando algo novo, a gente não está seguro. A gente não tem certeza se a gente ainda tem algo de valor para oferecer, para aportar. A gente ainda não sabe se algo valioso vai acontecer de novo. E tem gente que às vezes está tão deprimido que não consegue reconhecer que já teve outros momentos valiosos na sua vida. E aí você vai fazendo devagar, né? Um pouquinho de cada vez, e gradualmente você vai, a sua experiência vai ficando mais firme e você vai acreditando de volta, né? A sua confiança vai aumentando de novo, com os resultados que vão sendo poucos no começo. Todo mundo tem algo que aportar, porque se você pensar que, somado ao seu conhecimento, né, tem né, a produto daquilo que você sabe, ainda vai sendo somado uma experiência que é só sua. Ninguém sentiu as coisas como você, porque você nasceu numa família que é só sua, você viveu coisas que dentro de você fazem você ser quem você é. Então, aquilo que você tem para colocar no mundo é único, é só seu, é singular. Quando a gente lembra disso, a gente vai se tornando mais dono da situação. Eu acho que, assim, para encerrar o que eu tenho para dizer, todos nós somos muitos dentro de nós, né? A gente tem muito personagem dentro da gente. A gente é um no trabalho, a gente é um em casa, a gente é um com um amigo, a gente é outro com outro amigo. A gente é um num idioma, a gente é outro em outro idioma. E nenhum deles é uma farsa, nenhum deles é uma mentira. Cada um deles te toca numa parte sua e expõe uma parte sua. Quanto mais a gente vai ficando à vontade com cada personagem, com cada papel que a gente tem, mais a gente vai conseguindo fazer coisas legais com tudo isso, né? A soma disso tudo pode dar um caminho novo, mas muito legal e muito interessante, né? Que é como você estava dizendo, né? As experiências que você teve lá atrás estão te ajudando muito nas experiências novas, que tem um outro nome, que tem uma outra carreira, né? Que é uma outra profissão, mas que também é você, também é a Valerie, que agora faz outra coisa, que agora tem uma outra profissão, e que está estudando para uma terceira profissão, e que provavelmente vai ser brilhante nessa terceira profissão. E tudo isso é você. Sim. Bom, falei mais como da cobra. O que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente hoje? Eu gostaria que
sejamos mais amáveis com nós, porque eu acho que somos muito exigentes e às vezes essa pressão é autoimposta, sim. Sim, tem muita coisa, né? A sociedade, a família, a cultura, mas não somos os únicos responsáveis e de ser mais amáveis, porque acho que todos, de alguma forma, fazemos o melhor que conseguimos no momento da vida. E precisamos valorizar mais, lembrar de nossa trajetória, de nossos valores. A gente precisa se abraçar mais a si mesmo, se cuidar mais e se falar mais bonito. Concordo. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui. No site mundointerno.com tem mais coisa, mais material, alguns textos, tem também os links de outros programas anteriores. E no Instagram eu tô como @mundointernopsi. Vale, quem quiser falar com você, como te acha? Podem me escrever por meu LinkedIn, Valerie Perich, e também no Instagram, Valerie Perich, P-R-I-C-H. P-E-R-I-C-H, Perich. De toda forma, vai ficar no post marcado e no Instagram também a gente vai deixar. Na descrição do episódio no Spotify vai ficar marcado e no Instagram também. Vale, Perfeito. Muitíssimo obrigada por essa conversa tão deliciosa. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu também amei, adorei. Muito obrigada, Vanessa. Que agradeço. Bom, gente, espero que vocês fiquem bem. Um beijo. Tchau, Vale. Tchau, até. Até.